Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma aula online, firme e forte. Estaremos falando hoje sobre capacidades físicas. E o que vem a ser capacidades físicas? Bem, é todo atributo físico que pode ser treinado num ser humano. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Se você fala assim, eu não tenho ritmo, não dou conta de dançar, sou uma pessoa totalmente sem ritmo. Bem, é uma capacidade física, portanto, ela pode ser treinada. Tem alguns que já nascem com essas capacidades mais desenvolvidas que os outros, ou algumas delas, pelo menos. Mas aqueles que não têm o desenvolvimento completo ainda dessas habilidades, eles podem treinar para alcançar esse desenvolvimento, alcançar essa melhora nessa valência física, ok? Vale a pena dizer que são características herdadas, mas como eu disse, são treináveis também, tá certo? E vai desde movimentos simples, como andar, correr, como movimentos mais complexos, mais elaborados, ok? Tudo dependendo do treino que a pessoa tem, ok? Então, vocês vão assistir a essa aula online, vão ler o texto e não esqueçam de fazer todas as atividades, ok? Vamos lá para a nossa aula. Primeiro, nós vamos aqui para falar sobre a capacidade física, equilíbrio. E o que é equilíbrio? É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Ou seja, é a questão de você ter consciência e ter controle sobre o corpo que age contra a lei da gravidade, ok? Pode ser de três tipos: o equilíbrio dinâmico, estático e recuperado. O que vem a ser o equilíbrio dinâmico? Bom, como a palavra nos diz, é com o corpo em movimento, ok? Então, por exemplo, andar na ponta dos pés é um exemplo de equilíbrio dinâmico, que de uma passada para outra, você está procurando manter esse controle sobre o corpo contra a lei da gravidade e mantendo essa consciência sobre o seu corpo, esse controle. Já no equilíbrio estático, é o corpo parado. Como exemplo, nós temos aquela posição do aviãozinho, de pé sobre um dos pés, e flexionando o tronco para frente, com os braços abertos, você mantém esse controle, esse domínio sobre o seu corpo sem cair, sem sair dessa posição. Então, aqui nós temos esse exemplo do equilíbrio estático. O equilíbrio recuperado, para muitos autores, ele está entre o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático, ou seja, toda vez que você desequilibra, você tenta manter o equilíbrio, então você tem aí o equilíbrio recuperado. A gente pode ter esse exemplo também como o fato de caminhar, porque o fato de caminhar é um constante desequilibrar e equilibrar. E isso é o movimento do nosso caminhar, que a gente está tão acostumado, correto? Para a realização de tais habilidades, o organismo utiliza o aparelho vestibular, localizado próximo ao ouvido humano, que funciona não para ouvir, e sim para equilibrar o organismo. Bom, você já deve ter ouvido falar de pessoas com problemas no ouvido interno, problemas de labirintite, não é? Que tem comprometimento dessa função aqui do equilíbrio. E o que é o labirinto? Essa estrutura complexa aqui do aparelho vestibular, por ser formadas dessas estruturas bem complexas mesmo, e devido a essa forma, recebem o nome de labirinto. E a inflamação nesse órgão recebe o nome de labirintite,
ok? Por isso que pessoas acometidas por essa inflamação vão ter comprometimento no equilíbrio, vão se sentir com muitas tonturas, não é? Então, é o comprometimento dessas estruturas aqui. Por meio do equilíbrio é que se consegue permanecer de pé, andar, correr, pular e principalmente mexer todos os membros. É interessante falar também que nas capacidades físicas é muito difícil você ver uma qualidade física, uma capacidade física isolada. Ela sempre vai fazer parte de um conjunto. Então, é como se elas estivessem interrelacionadas, é como se uma dependesse da outra, igual ao trabalho da coordenação, da força, ok? Você vai ver muito isso repetindo aqui de uma valência física para outra. Quando eu falo valência física, é sinônimo da capacidade física também, certo? O ritmo é a qualidade física explicada por um encadeamento de tempo dinâmico energético, uma mudança de tensão e repouso, enfim, uma variação regular de repetições periódicas. É isso que eu falei, vai estar muito interligado uma qualidade física, uma capacidade física à outra. Olha aqui, ó, variação regular, ou seja, ela tem que ter essa coordenação de movimento para que seja definido como um ritmo, nada descoordenado, ok? O atleta que obtém a sensibilidade de ritmo nas distâncias de suas especialidades e nos percursos de treino possui mais possibilidades para direcionar novas metas em termos de performance. Então, aqui eu lembro bem da ginga, da capoeira, que é um dos movimentos básicos para todos os outros, não é? Então, aquele movimento, de acordo com o ritmo ali do berimbau, vai determinar muito a sua habilidade para a capoeira, por exemplo. Isso é um exemplo do ritmo dentro da capoeira. Aqui a gente pode ter de vários outros. A dança, então, nem se fala, né? Então, essa coordenação, ela pode sim ser treinada também. Agilidade. A agilidade é uma qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível, né? É aquilo que a gente fala, ser ágil, ter esperteza no jogo, né? Por exemplo, em se tratando de jogo, ou numa brincadeira de pique-esconde ou de pega-pega. Então, a agilidade é fundamental. E aqui, olha só, a agilidade aparece nos esportes como basquete, boxe, vôlei, etc. E nas atividades recreativas, como eu falei, né? O pega-pega, queimada, rouba-bandeira e lutas em geral utilizam a agilidade. E claro, eu sempre reforço que nunca uma capacidade física isolada vai ter essa importância em termos de habilidade aqui para as atividades esportivas. Por quê? A agilidade, ela tem que estar interligada aqui com a atenção, com a tomada de decisão, porque não adianta nada. Por exemplo, você está jogando futsal, tem agilidade em quadra, mas se você, ao pegar a bola, você não sabe o que fazer com essa bola, né? Então você tem que ter essa agilidade, ou que seja para a defesa, ou que seja para o ataque, mas sempre com essa tomada de decisão já em mente. Flexibilidade é a qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima por articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem risco de provocar lesão. É
definição muito interessante do autor Stélio Dantas, fisiologista, e que vai nos responder exatamente o que é flexibilidade. Então, é dentro dos limites morfológicos, ou seja, respeitando a sua estrutura, nada que tenha tido lesão, além do limite das suas articulações, ok? Então, nós vemos aqui que a flexibilidade ela é fundamental estar bem desenvolvida para que no esporte você tenha essa proteção das suas articulações. Porque veja bem, se você está, por exemplo, jogando voleibol, na hora que você precisar fazer uma defesa, se você precisar fazer uma amplitude maior, que você tenha esse treino, tenha essa capacidade, pode acontecer uma ruptura ali de ligamentos, né, durante o jogo. Então, não é isso que a gente quer. Por isso que o treino da flexibilidade é fundamental para uma performance excelente durante as atividades esportivas. E por isso que a gente fala também que ela vai ter a finalidade de estar protegendo de qualquer lesão os jogadores ou os esportistas, ok? A força é uma capacidade de superação da resistência externa e de contração a essa resistência por meio dos esforços musculares. Tá vendo aqui? Aqui a gente já tá vendo a definição de força misturando aqui a resistência, porque é isso que eu falei para vocês, nada é isolado. Ou seja, é a capacidade que aquele corpo vai ter de resistir àquela ação que foi imposta contra ele. Aqui nós temos dois tipos de força, isso porque eu peguei. Dentre as três modalidades de força que nós temos, eu peguei uma só modalidade de força para que a gente fizesse esse estudo. Então, são três tipos de força. Nós temos a força máxima, temos a força de explosão e a força de resistência, ok? Então, nós estamos falando da força máxima. Então, a força máxima, ela é subdividida em dinâmica, que é a capacidade de desenvolver tensão máxima no desenvolvimento de um movimento articular. Aqui é a dinâmica, então vai falar em movimento articular, ou seja, a nível das articulações. E quando a força máxima pode ser definida como estática? Bom, é a maior força que o sistema neuromuscular pode realizar por contração voluntária, ok? A força nunca aparece nos diversos esportes sobre uma forma pura, mas constantemente com uma combinação, ou mais ou menos como uma mistura de fatores físicos de condicionamento da performance. Essa aqui é uma observação interessante. Esse aqui é do autor Werneck, que eu acho bem adequada para a gente estar observando. Resistência. O que é resistência? É a capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível sem a fadiga, ok? Nós temos aqui apontados três tipos de resistência. Temos a aeróbica, a anaeróbica e a muscular localizada. O que vem a ser a resistência aeróbica? Ela permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio equilibra-se com a sua absorção, ou seja, steady state, sendo os esforços de fraca ou média intensidade.
Nesse treinamento aqui da resistência aeróbica, a gente percebe um treinamento maior cardiopulmonar e aqui você vai obter os benefícios de maior perda de peso, é onde você tem um gasto calórico maior. Já na resistência anaeróbica, permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio é superior à sua absorção, acarretando um débito de O2, e que somente será recompensado em repouso, sendo os esforços de grande intensidade. O que significa isso daqui? Bom, esse treinamento ele é mais a nível muscular. Então, ele é quando você quer concentrar, quando você quer fazer uma atividade mais a nível de fortalecimento muscular. Temos os exemplos levantamento de peso, abdominal, o foco maior está aqui, não na perda de peso, mas naquela capacidade muscular de aumento. Resistência muscular localizada é a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Aqui vai estar treinando a resistência muscular localizada. Por fim, nós temos a velocidade, que é a capacidade de realizar movimento no menor espaço de tempo. E aqui vai nos trazer essa subdivisão da velocidade. Temos a velocidade de deslocamento, que é a capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto ao outro. A velocidade de reação, que é a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo, seja visual, auditivo ou tátil. É o tempo requerido para ser iniciada a resposta a um estímulo recebido. E, por fim, a velocidade de membros, que é a capacidade de mover membros superiores e ou inferiores tão rápido quanto possível. Bem, aqui a gente finaliza o estudo das capacidades físicas. Faça a leitura do material. Qualquer dúvida, comente no grupo de WhatsApp para que as questões sejam sanadas, ok? Até a próxima!